Ei, você que é dono de pequeno provedor, eu preciso te contar uma coisa muito importante. Uma simples conversa com um contador pode mudar o rumo do seu negócio. E foi isso que eu fiz, uma oportunidade com o Cristiano Borchetti, ele que é o responsável pela minha contabilidade. Acompanhe essa conversa e tire insights de como você pode transformar o seu negócio. Pequeno provedor, no, no começo, até o rastro é feio. Eu costumo brincar, né, que quando você não tem dinheiro, tu tá correndo atrás do dinheiro que nem um louco. Essa que é a merda, aí na real. De fato. Tu tá correndo atrás do dinheiro. E aí, o que que tu faz quando tu tá nessa fase de tá correndo atrás do dinheiro? Tu faz negócio ruim com o cliente, porque você olha pro cliente e você diz, esse cara vai me incomodar, certo? Mas eu preciso desses R$ 80 dele. Certo. Daí eu vou lá, meio que com raiva, né? Porque eu fiz esse negócio e eu já tô quase me arrependendo antes de fazer. E eu vou lá e instalo de qualquer jeito. E sem querer, querendo, eu criei substância para potencializar a chatice do cliente. Ou seja, de qualquer jeito, num ticket baixo, né? Faturando de qualquer forma, enfim, Tudo ruim tudo ruim, e tudo errado. tudo para dar errado. Daí, a tua empresa vai crescendo, né? E olha como é uma linha bem previsível. Você vai crescer, meio atravessado, você vai crescer. O que vai acontecer? Porque o provedor, bom, tu é contador, né? Tu sabe do que eu tô falando. É uma máquina de fazer dinheiro. Certo. Hoje é um dos melhores negócios do Brasil. Não Hoje. existe um negócio melhor que um provedor Não, da internet. não, hoje é um dos melhores Então, negócios. inevitavelmente, se você não fizer tanta merda assim, de, sei lá, tem dono de provedor que tem 1.000 clientes e quando ele pega um dinheiro, ele vai lá e compra um Audi TT Exatamente. conversível, que também é uma outra porcaria, né? Ou gente que gosta de. Mas enfim, Se incomodar, né? se incomodar. Mas o que que acontece? O pequeno provedor, então, ele faz tudo de qualquer jeito, mas como é um negócio muito bom, ele ainda ganha dinheiro. Qual é o problema que eu vejo, e por isso que eu estou trabalhando, né, para justamente fazer essa mudança de mindset nesse pessoal, e que eles não estão vendo isso, né? O problema é o seguinte, você entra nesse círculo de meio de burrice, né? No sentido de continuar fazendo mal feito, de continuar não tendo prazer em atender os clientes, né? Mas tá ali, tá ali. Só por necessidade. Só por manter a engrenagem girando. E aí, na minha visão, qual é a grande oportunidade que o pequeno provedor está perdendo? Que é a oportunidade que nós aprendemos e aproveitamos ela, né? E aí a gente chega naqueles números que tu viu hoje de manhã, né? E aí essa oportunidade te coloca numa condição que tu para de correr atrás do dinheiro, porque tua empresa fica lucrativa. E aí ela alimenta um outro ecossistema que é de melhoria, né? Que é de oportunidade, que é de ser chamado para, sei lá, para fazer parte da alta sociedade ou de repente ter os clientes com mais grana, né? Certo? Sempre ao teu redor ali. Ou seja, um ticket maior, enfim, todas as situações. Só que é aquilo que eu digo, você tem que ter essa linha de corte, você tem que olhar para isso que eu estou falando agora, tem que escutar, aliás, o que eu estou falando, e tem que se imaginar. Porque se você tiver essa linha de pensamento, você chega lá. Agora, se você quer ter dinheiro para comprar carro, para não sei o que, no final das contas você vai ser mais gordo, mais feio, vai ter carro bonito, mais saúde, família e tal. E no final das contas tu vai entender que você é só rico, né? Não tem todo o resto que te falta. Exatamente. O que que eu quero dizer? A grande oportunidade. Qual é a grande oportunidade e qual é a grande vantagem de ser um pequeno provedor? Essa é a maior vantagem. Você tem tudo o que os grandes não têm. Essa é a grande vantagem de ser pequeno. O que que eu quero dizer com isso? O cliente precisa ligar lá no call center da operadora, né? Ele vai pagar R$ 89,90 lá para Vivo, para Claro, para quem seja. Se der problema, na real, ele já sabe que ele tá fudido. De fato. O cliente já sabe, né? Já sabe. Se acontecer de cair a minha conexão, me lasquei no 0800.
Né? Beleza. Musiquinha, 40 minutos. 40 minutos. Agora, se ele também já sabe que contigo vai ser assim, Então, tanto faz. tanto faz. Qual é a grande oportunidade? Relacionamento próximo com o cliente. Atendimento. Entendeu? Melhora contínua. E o que os bocozão estão fazendo? Imitando as grandes. Imitando as grandes, querendo ser grande. Porque ser grande, no final das contas, é só ego. Assim como você andar de Audi. É só para mostrar para os outros que É só você mostrar teve que- sucesso. Que é grande, né? E essa é a grande oportunidade que o pequeno provedor deixa passar, entendeu? Ele não se preocupa, não tá nem aí pro cliente dele. Não que às vezes ser grande seja uma coisa ruim, mas tu abre mão de muita coisa que quando tu é pequeno tu pode ser muito melhor. Então, uma coisa muito mais rentável sendo pequeno do que ser grande, né? E competindo com empresas que daqui a pouco a gente não precisaria estar competindo, né? Poderia ser algo mais simples para se trabalhar. Eu sempre dou um exemplo. A Clara anunciou lá, o Carlos Slim veio aí, se abraçou com o presidente atual do Brasil e o presidente assim, daí o companheiro anuncia um investimento. O companheiro dele lá anunciou um investimento de 40 bilhões. Aí eu olhei pro meu time, né? Vamos lá, aliens, né? Fazer um investimento nessa magnitude. E não existe, né? O cara que vai investir 40 bilhões. Meu amigo. Quando sabe falar que em que eu- volume, não tem como competir com Não uma pessoa tem, dessa, né? não tem. E aí, o cara tá lá, né? Não, mas assim, ó, eu vou ficar nesse meu mindset de que eu preciso ter mais, porque eu preciso mostrar pra todo mundo que eu tenho mais, porque quando eu tiver mais eu vou trocar de carro. E é esse o mindset dele. E aí ele perde a grande oportunidade, que é fazer um ticket médio. Eu vou chegar num ticket médio ainda de R$ 180 por cliente. Eu vou fazer isso. Questão de tempo. Um outro percentual dos clientes que eu tenho que ainda não perceberam assim que no final das contas ele já está pagando 150 para a grande operadora porque ele encheu ele de parafernália que ele não usa, entendeu? E ele continua sendo mal atendido. Já comigo, né, com todo o nosso time, com toda a estrutura que nós temos, a palavra de ordem é atenda bem o cliente, né? Nós estamos praticando uma dinâmica agora, até aqui com o time do marketing e com o comercial principalmente, mais a nível administrativo. E aí agora assim, ó, voltando só um passinho atrás. Ok, eu já saí, agora já entendi que eu não sou mais aquele bocó que só fico pensando em construir rede e mostrar para os outros o quanto eu tenho de dinheiro, que carro eu dirijo. Ou quantos quilômetros de rede eu posso ter. Parei, né? Agora eu estou em outro nível. Agora eu estou num nível de discutir tributariamente como que eu vou melhorar e vou ter mais eficiência. Como diziam os antigos, vamos trabalhar um pouco mais com a cabeça, menos com os braços. Isso aí. É isso Que aí. a caneta é mais leve que a enxada, Que a né? enxada. Vamos largar a enxada e vamos pegar a caneta agora. É isso aí. E aí o que eu falei? Vamos lá. Vamos criar um grupo então de inovação dentro do nosso negócio, onde nós vamos reunir os diretores e gerentes da empresa para discutir como que nós vamos melhorar esse negócio, né? Como que nós vamos... E aí nós chegamos numa conclusão óbvia. Qual é a conclusão? Óbvia e fácil, mas é só aí que a inovação acontece. Veja bem. No final das contas, quando a gente fazia a reunião para discutir estratégia, nós estávamos olhando para os números da empresa. Estava lá o nosso DRE aberto, cada vez que eu mudava o número, ele ficava melhor ou pior. Certo? Certo. No final das contas, nós estávamos levando sempre a empresa para tornar o número melhor para nós, entendeu? E aí a gente chegava lá na burocratização, no aumento de processo, ou de condição na venda, ou um contrato mais, Sim, mais extenso. Tornando o processo desengessado, inclusive. É. E aí o que acontece? O cliente chegava lá e nós começava, né? E começamos ainda porque é um processo de melhoria que tu vai ter que ir, é gradual, não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. O cliente chega lá, tu começa a explicar as condições do teu serviço, dá 30 segundos ele escutando teu vendedor falar, ele já disse assim, bom, eu vou ter que trazer a certidão de óbito do bisavô, eu vou ter que pegar 2 números de telefone de conhecido, assinar com o digital,
pagar mais caro para ele ir lá me instalar. Basicamente é isso que todo mundo faz. Eu percebi que a inovação acontece quando você vai lá na rua e pergunta para o teu cliente qual seria a melhor condição para você contratar o meu serviço. Só que não vai ser barato. Porque se você fizer isso sendo barato, sinto muito dizer, você vai se foder. Vão te comer do primeiro ao quinto e tu vai sair com uma mão na frente e outra atrás. Não existe ser barato. Por quê? Porque você vai gastar mais para construir um produto melhorado. Mas quando você vai lá e pergunta para o cliente qual seria a condição, né? Aí tem um detalhe. Ele vai dizer, a condição dele é desburocratizar, né? A condição dele é essa, é aquela e tal. Instalar mais rápido. Instala hoje ainda. É, o que eu quero dizer, alguém tem que correr o risco. Se esse alguém é o cliente, você vai ter menos cliente entrando num preço mais baixo, porque todo mundo já faz isso. E aí eu vou voltar na grande oportunidade que você tem. É você tomar um pouco desse risco, entendeu? Mas cobrar por isso, ter na cabeça que não adianta. O cara tem tanto medo de cobrar R$ 5 a mais, é medo que ele tem, sabe? Tipo, eu sei porque eu já passei por isso. Eu dizia, nossa, eu vou aumentar o meu plano para R$ 120. O meu medo era... concorrentes estão aqui a R$ 5 mais barato. Exatamente, meu medo era não ter mais nenhum cliente. Só que por quê? Eu olhava só para aumentar o preço porque eu só queria mais dinheiro. Sem sentido. Agora, quando eu comecei a gerir a empresa e agregar uma equipe, né, para me ajudar a correr esse risco e dar substância para que esse risco, né, seja minimizado tanto para o cliente. Porque, por exemplo, eu tenho um plano que o cara instala no mesmo dia que ele contrata. É um risco medido, na verdade, né? É um risco que eu consigo ter ele na mão. Eu conheço esse risco. Né? E aí o que acontece? Quando você faz isso, não tem como não ganhar mais dinheiro. E aí você vai lá para aquela fatia do mercado lá, que é a que todo mundo quer, e ninguém aproveita. Esse é o grande problema, entendeu? Tipo, tá aí. É uma fatia de mercado que frisa muito mais qualidade do que preço, né? Então tem essa situação, né? Eu quero muito mais qualidade. Eu quero ser atendido, quando eu ligar para lá, eu quero falar com alguém. Não quero ser atendido por um robô. Ou o contrário, eu posso ser atendido por um robô até um certo momento, mas um robô que me atenda às necessidades, uma segunda via, eu digo de boleto, alguma coisa nesse sentido, né? Eu quero ter o melhor serviço. Quando der uma manutenção, eu quero que o técnico esteja na minha casa logo após o evento acontecer. Então, essas situações, né? A gente paga um preço mais alto justamente para ter isso. As empresas, normalmente, que têm internet, né, que precisam dessa internet, elas vão frisar com o quê? Elas vão frisar com qualidade. Se a gente for olhar até em modelo de vendas, a gente não pode simplesmente fazer uma venda pensando no custo que a gente vai ter para instalar aquele cliente, mas sim pensando no benefício que aquele cliente tem utilizando o meu produto. Então tem esse detalhe também. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo da minha empresa contábil. Se a gente pensar internet para nós, é como se fosse quase uma matéria-prima. Por quê? Tudo passa por ela. Se eu não tiver internet no meu escritório, eu simplesmente paro o escritório. É todo mundo, são 20 pessoas que simplesmente... Podem ir embora. Podem ir embora. Bota a mão para cima, né? E daí quando tu liga para pedir orçamento para os provedores da região, é o plano residencial. Não, 89, 79. Se eu ligar para um provedor e ele me dizer assim, o plano empresarial a gente tem por R$ 99,90, eu vou dizer, eu nem quero, porque a hora que eu ligar, vocês vão dizer assim, meu SLA de 24 horas. Então, beleza, 24 horas não me atende. Eu preciso um SLA de 30 minutos. E olhe lá. No nosso caso aqui, esses clientes que a gente chama de corporativo, né? A gente classifica, porque todos os clientes hoje, eu sempre digo, cite uma empresa que consegue operar sem ter internet. Eu cito algumas da minha região. O agronegócio. Do agronegócio, o cara está colhendo a lavoura dele lá, ele reclama que está sem internet, mas é porque ele não consegue acessar o WhatsApp. Tu pega o mercadinho, aquele lá da esquina da minha casa, o botequinho que vende cigarro. Esse cara hoje, ele pode não querer contratar um plano dedicado. Ou um corporativo, ou um empresarial. Ele quer um residencial mais barato, porque ele diz bem assim, olha só se não é isso que os clientes falam. Pode ser o mais básico, porque meu negocinho aqui não sei o quê. Vai lá e desliga a internet dele, 4 horas da tarde.
Para tu ver quanto tempo esse cara demora para te ligar aqui. E outra, eu escuto um monte de ligação dos clientes, mas um monte de ligação. Nossa central telefônica grava todas as ligações. O cara contratou hoje a internet, o plano mais barato. Tem 10 dias úteis para instalar. Amanhã ele liga e diz que o vendedor falou que a instalação ia ser no outro dia. Daí a gente olha e diz assim, olha meu senhor, a instalação para o mesmo dia é o plano Pro, né? Mas o senhor contratou o básico. Então acho que o vendedor não falou isso. E o que eu quero dizer assim, ó, a gente meio que dá uma batida de frente com o cliente, entendeu? Não é dizer que ele é mentiroso, mas agora... Não, é nós um temos, script de vendas. Né? E tá tudo certo. Não, mas eu preciso para hoje. Então tu imagina se é na instalação, imagina quando ele fica sem internet. Qual é a grande oportunidade que está sendo perdida? É que se você vai lá e vende para o cliente no mais barato, você alimenta o ecossistema da burrice. Você faz parte. Você é uma engrenagem desse negócio. Quais são as engrenagens que se destacam e que ganham mais dinheiro? É aquelas que dizem assim, olha, peraí, o meu serviço é diferenciado. Eu preciso que o senhor entenda. Agora, que você vai pagar um pouquinho mais caro, mas tu vai ter um atendimento premium e tal. Agora, se tu tá na fase ainda que tu odeia atender o cliente, daí você vai continuar sendo a parte daquela engrenagem lá. Você vai ser uma engrenagem. Então é aquela história. A mudança de mindset, Cristiano, é como que eu saio do círculo que eu chamo da burrice, eu sei que é um pouco pesado, mas é que você ser só operacional não garante a perpetuidade do teu negócio. Exatamente. Aí tem que focar muito na diferenciação, né? Porque, como a gente estava comentando hoje de manhã, né, Anderson? A gente está... Hoje aqui na cidade, por exemplo, são 19 provedores. Se a gente não trabalhar com uma diferenciação de mercado, uma diferenciação de gestão, uma diferenciação de preço, inclusive, pela questão da diferenciação de produto que a gente entrega, a gente está morto. No sentido de, se entrar um provedor hoje aqui, a gente está com 19 provedores, né, dentro da nossa cidade. 18 eu fico brigando, eu não brigo mais. É basicamente isso. Por quê? Porque eu tenho o meu cliente fidelizado. Pode ter 50. Exatamente, pode ter 50. Eu não perco mais. Eu digo, né? Aqui, né? É o que a gente sempre fala pro cliente, né? Olha, eu dei o meu melhor, né? O meu produto, ele é um produto pensado para atender as tuas necessidades, né? Se você é um cliente que tu só quer internet para acessar a Netflix e tal, cara, tu tem que botar na tua cabeça que no momento de uma manutenção, quando der um evento de manutenção, e fibra ótica é uma droga porque passa um caminhão e arrebenta da manutenção. Não é que a minha rede seja ruim, a gente tem essa variável, né? Sim. De mercados. No momento da manutenção, a gente sabe, você sabe, eu sei que é só para Netflix. Então, paga mais barato e leva esse produto, né? Que é a mesma velocidade, de repente não tem um IP válido e tal. Basicamente, o roteador é o mesmo, só muda o SLA. Agora, se você trabalha em home office, eu tenho o plano Pro. O que é o plano Pro? É um plano que tu vai fazer no CPF, a gente sabe que vai ser instalado numa casa, mas ele já tem um SLA diferenciado. E aí, de repente, eu puxo até um cabinho de rede pro teu notebook. Né? Se você... E em muitos casos também, né, a questão de redundância, né? Se você é uma empresa, entendeu? Que tu é uma pequena empresa, daí aí é a grande jogada. É você sair do escopo do residencial e criar um plano empresarial. Que basicamente ele é um residencial, tu vai botar dentro da empresa do cara com uma ONT, né? Só que tu vai botar condições que melhorem a qualidade de serviço, no sentido de SLA, de instalação, de fila prioritária para atendimento, ou de uma equipe prioritária só para a empresa. Então tu vê, mas daí você já não vende naqueles 99. Então tu cria esse ecossistema. E aí, por fim, existem os melhores dos melhores, que esse é o melhor cliente que tem para atender, que é o corporativo. Que é o cara que eu sempre brinco com todo mundo, né? Às vezes eu pego uma empresa, aconteceu esses tempos aqui, eu cheguei lá numa empresa lá,
O cara disse assim, não, vou cancelar porque essa porcaria que eu tenho aqui não me serve e ainda pago caro, pago 599. Ou seja, o cara já tinha vendido um ticket bom, 599 por mês. Ele disse, eu tenho aquele tal de dedicado. Eu cheguei lá, tu tem uma ONU em bridge aqui. Aquele tal dedicado. Tal de dedicado é uma, porra, uma puta de uma mentira. O que eu fiz? 2 fibras, uma com uma ONU, outra com ponto a ponto, porque o dedicado é ponto a ponto de fibra. Um switch MPLS lá. E toma, 1.597, se eu não me engano, que é por mês. Mensalidade do cara. E aí eu deixei 2 abordagens de fibra lá. Quando for um BO que rompeu o cabo AS, que é um ponto a ponto, são rotas diferentes, eu sei que o meu Japão vai segurar ele até eu arrumar esse cabo, entendeu? Certo. Tem um backup forte. É, um backup, entendeu? Tem outra internet lá que vem de outra rota, de outra LT. Sim, um backup que não precisa ser ligado, né? Ele se liga automaticamente. Tá lá, um switch MPLS fica recebendo as duas, na rota 0 está indisponível, vai para a rota 1 e pau na máquina. E nosso monitoramento tem o trabalho de ficar monitorando, tá lá naquela tela que todo mundo vê ali. Ó, caiu um dedicado, eu vou lá, eu não saio me quebrando, entendeu? A equipe vai lá, emenda o cabo e volta a funcionar tudo normalmente. Agora tu imagine, por que esse cliente me ligou e disse que era uma porcaria? Porque eu cheguei lá, tava piscando a luzinha do loss. O cara percebe, ele sabe que ele paga 599 por mês. E ele ficou sem internet. Na cabeça do cliente, não pode ficar sem internet. Só que o que o pequeno provedor foi lá e fez? Fez o trabalho mais difícil, que era vender. Instalou, passou um flash de qualquer lugar pendurado, peso com uma fita isolante lá e tal. Às vezes tá com loss até porque o cara do TI ou alguém foi lá e bateu na NT. Tu entende? Mal conectado, fez uma mal ponteira conectado. ruim, uma ponteira ruim, sei lá. Então eu sempre digo, quando você está pensando só no dinheiro, você não pensa em mais nada. É. Trabalho, não tem tempo de ganhar dinheiro. O tamanho do mercado, né? E, bom, tu atende um monte de provedores, né? É gigante, assim. E é uma média que o cara encontra de gente com essa linha de pensamento, né? É muito alta, muito né? alta, né? Na verdade, assim, a gente tem muitos focando no ticket de R$100, né? Hoje um ticket médio de R$100 é o que todo mundo procura, né? Mas eu sempre falo assim, não é a qualquer custo, porque às vezes tu quer ter uma qualidade superior, no sentido de um relacionamento mais próximo, uma qualidade superior, né? Esse ticket ele vai ter que ser um pouco maior, não tem que ser como ser diferente. Né? É que você vai gastar mais, né? Não, vai qualificação gastar mais. de equipe, processo e tal. Teoricamente, o custo tende a subir, né? Equipe, processo e novas tecnologias, né? A gente trabalha com tecnologia. A gente fala, provedor de internet é o quê? É uma empresa de tecnologia, ponto. É isso aí. Ou seja, é uma tecnologia que, quando está sendo lançado o 5G, eu estava agora na FutureCon em São Paulo, já estavam falando de 5.5G. Ou seja, eu já vi estudos, 6G já estão estudando e tal. Então, tudo isso já está acontecendo. E foi lançado 5G agora. Ou seja, estão começando a investir, né? Vamos pegar o exemplo da 4G. Quando liberaram as outorgas de 4G para funcionar, 5G estava batendo na porta, né? Tanto que os provedores que tinham 4G estão voltando atrás, pedindo restituição de valores justamente porque, né, não deu para ativar porque o 5G já estava funcionando. Já estava funcionando, ou seja, todo mundo focou no 5G agora. Então, esses detalhes são imprescindíveis, assim, no sentido de tu ter uma valorização maior do teu trabalho em cima daquelas novas tecnologias que tu vai adquirindo. Né? Então, não tem como fazer diferente. E o povo que gasta errado também, né? Opa! Aí a gente entra num outro mérito, né? A gente olha a questão de controles internos, gestão de estoque, gestão de pessoas, questão de processo. Vale a pena ter a pessoa interna ou terceirizar? Mas vale a pena terceirizar. Por quê? Porque a produtividade é maior. Tá, mas e a qualidade? Né? Aquele terceirizado vai ter que ser homologado? Existe um processo de homologação de trabalho no sentido de processo? Existe isso ou não existe? Está escrito? Porque se existe dizendo assim, não, eu ensino como faz, é uma coisa. Agora, se isso não está escrito e assinado que ele recebeu o treinamento... Vai fazer como ele bem entender. Vai fazer como ele bem entender. E no final vai dizer, mas foi tu que me disse para fazer assim. Então,
não E faz daí tu sentido. bota o cliente, gasta, paga R$ 150 pro terceiro fazer a instalação, amanhã dá manutenção, não vou pagar. Mas no Exatamente. final das contas não entendem que o cliente está no meio, né? É, Voltamos lá no começo, né? Estamos tomando as decisões dentro de aqui nessa mesa redonda do que é melhor para nós, né? exatamente. E daí, E aí é o é, cliente que justamente é o cara que cancela e, e simplesmente eu sempre faço, né? Uma analogia à empresa aquela que tem o caminhão, a betoneira que descarrega o concreto, né? Daí um dia o cara tava fazendo a obra pra mim lá, daí ele virou um braço assim e botando o concreto no lugar, né? Daí de repente tinha uma calçada lá e tava acabando. Ele acabou de concretar a minha laje e o sobrou. vizinho. Ô, não sobrou concreto um pouco só pra mim fazer uma chapinha aqui. Daí ele pegou o braço do negócio, né? E botou lá na casa do vizinho e virou o concreto pra lá. Eu sempre digo, o cliente é o braço que tá trazendo o dinheiro pra dentro do nosso negócio, né? Quando Uhum. ele troca de operador, ele simplesmente virou lá pro vizinho, né? E botou lá, né? Aí, qual é o prejuízo? Qual é a moral da história? Ele continua gastando dinheiro, A né? economia gira igual, Só que não comigo. só tu não tá dentro do ecossistema. Pronto. É tão simples, né? É. Só que, cara, por que será que é tão difícil de chegar? Isso é até meio filosófico, né? Por que que as pessoas têm tanta aversão a esse tipo de papo ou não querem entender do teu ponto de vista? Olha, eu acho que é uma questão, muitas das pessoas, Mindset. mindset, questão de busca de conhecimento, porque tem um detalhe muito importante dentro das empresas, e eu acho que isso é natural, né? Dentro de quem forma uma empresa hoje, vou dar um exemplo. Eu não conheço nenhuma empresa que foi montada por um administrador, salvo uma empresa de consultoria. Nenhuma empresa que foi montada por um contador, salvo uma empresa de contabilidade. Tá? Quem monta empresas, monta empresa de provedor é um profissional de TI. Quem monta uma mecânica é um mecânico. Quem monta, sei lá, qualquer coisa, uma prestação de serviço Uma de uma padaria. padaria é o padeiro. Ou seja, essas pessoas elas não foram treinadas para fazer gestão. É simples Boa. assim. Então, então essas pessoas elas sabem o quê? Fazer o produto. Então a busca da melhoria contínua da gestão ela tem que acontecer com o passar do É que na tempo. verdade daí isso também te coloca numa zona de conforto, né? Que eu sempre digo, Claro. para você ver, chegar nesse nível de papo, minha formação é técnica, né? Para chegar nesse nível de papo, doeu, viu? Não é, são 12 anos. Não foi de um dia para o outro. Mas agora, qual é o primeiro passo? Você tem que querer dar o primeiro passo. Querer dar o primeiro passo, basicamente. Porque do contrário, é óbvio que E eu eu, queria estar falando de OLT e de cabo de fibra ótica. e eu vou um pouco mais além, no sentido de. Isso vou falar de provedor, mas isso poderia servir para qualquer empresa. É, a empresa só pode se organizar a partir do momento que ela tem dinheiro. Sem dinheiro ela não faz isso. Ou seja, se você está de um tamanho, tá? Se você está começando agora, né? Às vezes é até um pouco mais difícil de entender um pouco isso. Mas se tu tá de um tamanho, tem uma graninha e tal, e eu queria organizar um pouco melhor os processos, é o melhor momento. Por quê? Porque eu tenho dinheiro para fazer. Porque para contratar uma equipe de gestão, custa dinheiro. Para melhorar um processo, para botar um ISO 9001, como vocês têm aqui, precisa de dinheiro. Tu gasta. E quando eu falo dinheiro, não é só vir aqui, quanto que custa a equipe de gestão? Custa, sei lá, 20 mil reais. Tá, tô aqui 20 mil. Não é isso. É o tempo. Né? Onde que eu tinha antes 20 pessoas para cuidar de todo o meu ecossistema interno de empresas, agora eu preciso de 25. Por quê? Porque tu melhora o processo, tu tem protocolos, tu tem toda uma situação para seguir. Então, é nesse sentido que eu acho que tem que melhorar muito esses negócios, sabe? Né? E essa busca por essas consultorias de gestão, o caso do provedor de sucesso, por exemplo, é uma delas, né? Essa questão de treinar essas pessoas a gerir melhor os seus negócios, gerir melhor os seus provedores, ela é uma busca que acontece muito justamente por essa necessidade que eu estava falando antes. As pessoas que empreendem são técnicos, ninguém nasceu sendo gestor.
Ou seja, isso é uma busca. As pessoas têm que entender que elas têm que buscar essa informação, né? A gente vem de uma formação técnica, né? E a gente tem que buscar agora a informação de gestão. A gente tem que aprender a gerir. Ninguém nasceu sabendo. E não é vergonha dizer que não se sabe, né? Sim. Eu basicamente faço 2, 3, 4, 5 cursos, 10 cursos às vezes por ano, né? Leio livro, enfim, N situações. Tenho formação, tenho um MBA, tenho especialização, tenho o Diaba 4, tá? Gasto, sei lá, fortunas por ano para fazer cursos, né, com pessoas que já chegaram lá, digamos assim, para justamente entender o que elas fizeram para chegar lá, né? E a gente entende que é só um caminho. Saber gerir os seus negócios é a melhor forma de fazer dinheiro. E aí, consequentemente, você, né, vai chegar num momento que é justamente onde nós estamos, e eu acho que é tão legal, né, e é por isso que nós estamos fazendo isso, de pegar essa experiência e não guardar para nós. Eu acho que essa é a maior autorrealização de uma pessoa, né, quando tu transborda isso e deixa todo mundo saber, né, que existe e ensinar de coração, assim, que nem a gente está fazendo. Obviamente que isso também tende a virar um negócio, né? E, De fato. e aí é o ecossistema, né, se retroalimentando. Você, através daquilo que você já fez, e no final das contas, tem ou não tem como acelerar daí o processo? Que todo mundo acha que vai ser demorado, né? Ah, montei meu provedor, agora tenho um pouquinho de dinheiro. Nossa, agora para chegar naquele nível, tem como acelerar muito o negócio. Mas em algumas palestras que a gente vê e faz, a gente pergunta, né? E a gente recebe essa pergunta muitas vezes. Tem como comprar tempo? Qual que é o teu maior ativo? O maior ativo Tempo, né? Tempo, né? Tempo. A maioria das pessoas, quando faz essa pergunta, fala pessoas, né? Eu acho que o maior ativo de todo mundo é tempo. Porque é finito. Aí você me diz, tá, e eu tenho como comprar tempo? Comprar tempo? De certa forma tenho. Por que eu tenho como comprar tempo? Porque se eu não sei como fazer, e eu vou precisar de 10 anos para aprender a fazer isso, por que eu não chamo o Anderson, que já fez isso, e eu faço isso rodar em 6 meses? E quanto vale isso? E quanto vale? 9 anos e meio de vida. É isso aí. Não dá? Dá para comprar tempo. Dá para comprar tempo. Então faz muito sentido. Então, cara, eu acho que o pequeno provedor precisa, né, o proprietário do pequeno provedor precisa primeiro querer, né? E de repente tudo, por mais que a gente esteja falando de uma forma muito simples, tem muita gente que pode ser que não entenda, e não estou dizendo que são burros, entendeu? Não. Mas é que é uma questão que daqui a pouco você não quer entender. Você acha que ser provedor de internet é puxar cabo e emendar fio. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Não tem problema. Mas é uma escadinha, né? Você vai pisando num degrau, depois você pisa no outro, depois você vai escalando ela, né? E um dia você vai entender. É uma maturidade, né? Tu tem que ter essa maturidade de dar e isso não é dar um passo para trás, eu acho que isso é 10 passos para frente, né? É tu achar alguém que some, no sentido de processualmente eu melhorar muito a minha estratégia de provedor. Aquela história de 1 mais 1 é 11, né? Ou seja, eu chamo alguém que já sabe fazer o negócio, não é que né, eu consigo melhorar muito mais o meu ecossistema, não é só alguém me ajudando, é alguém me ajudando com a estratégia certa no momento certo daquele meu negócio. Então isso que faz muito sentido. Então dá para fazer. Sim. E a gente sempre fala, né, nas nossas reuniões aqui, principalmente quando a gente está falando de tributário, financeiro e tudo mais, né, que existe como tu aumentar teu ticket médio, né, você aumentar ele, fazer a tua empresa ter mais receita. Sim, existe, né? Mas ele é um trabalho que ele demora um certo tempo. Certo. Você tem que desenvolver novos produtos e tal, então eles exigem um certo esforço. Mas tem uma coisa que, e principalmente para quem é pequeno provedor, né?
que está justamente nesse momento de, tá bom, como que eu faço para ter um ganho já, amanhã, começando uma coisa hoje? É pegar a linha da despesa, né? E analisar a linha da despesa. Porque o negócio é quanto você fatura, menos quanto você gasta e você faz um resultadozinho, né? Eu gosto de dizer assim, né? A gente tem, dentro de um DRE, demonstrativo de resultado de exercício, né, que a gente faz contabilidade, enfim, acho que toda empresa deveria ter isso para fazer sua análise. A gente tem linhas que a gente controla e linhas que a gente não controla tanto. Quando eu falo linhas são rúbricas, contas, né? Plano de contas, dentro do plano de contas. Aí a gente tem lá, linha de receita. O quanto eu posso controlar o preço dessa minha linha de receita, né? Ela pode ter uma variação muito grande de mercado. Eu não consigo controlar tanto. Para mim aumentar ticket, demora um tempo, tem uma maturação para acontecer. Desenvolvimento de produtos e tudo mais. Então, essa linha ela demora para ser controlada. Agora, quando tu desce um pouco, a gente tem linha tributária, impostos gerados sobre essa receita. Né? O que eu mais escuto, e eu não vou dizer, a gente, infelizmente, a gente enxerga isso por onde a gente anda, que é o seguinte, todo mundo fala, pago muito imposto, pago muito imposto, pago muito imposto. Mas, aí vem o contador, vem o Cristiano, bem feliz, sorridente, e digo, é o único jeito de tu botar a cabeça no travesseiro e dormir. Porém, tem estratégias tributárias que te fazem pagar, que eu chamo de pagar o justo. Ah, eu pago muito imposto. Depende. O muito é o que não é justo. Se tu está pagando o justo dentro daquilo que pode ser pago dentro do provedor, dentro daquilo que deve ser pago, então tu está pagando o imposto correto. Tu simplesmente não paga o justo. Tu está pagando aquilo que o mercado está pagando. Então isso não é injusto. O injusto é quando tu paga um valor muito maior em cima de um planejamento tributário que não existe, em cima de qualquer coisa, né? E o teu concorrente está pagando muito menos. Automaticamente, né? Aí o teu concorrente está economizando muito mais dinheiro na fonte, ou seja, a linha de imposto já é um pouco mais controlável. Aí a gente tem as contas abaixo, né? Tem toda a questão de link, enfim, né? As contas aí, as rúbricas de custos tudo e despesas, isso é né? controlável daí, né? Aí é controlável. Aí tu controla tudo. Ou seja, depois da receita, daqui para baixo, tudo passa por um planejamento controlável. Ou seja, daqui tu tem ação, lá em cima tu não tem ação. Né? Lá em cima tu não tem ação, pelo menos não imediata, vamos chamar assim, né? Lá a conta de receita não tem ação, mas daqui para baixo só depende de ti. E aí voltamos pro ciclo lá, né? Do que o cara tá fazendo? Empresário só acorda todo dia para fazer 3 coisas: aumentar a receita, reduzir custo e melhorar a qualidade. É só para isso. Qualquer coisa que tu faça diferente disso no teu dia, então tu não é empresário. Tu é um colaborador da tua empresa. É diferente. Um funcionário caro. Um funcionário caro. Bem caro. Que provavelmente, né, é a maior... O Prolabore é o maior que tem, né? Se você é o dono da bagaça, né? Você é o que mais ganha. Se é o que mais ganha. E se não for o que mais ganha, já é outro problema. É verdade. É outro problema. Né? Dentro do negócio, só tem um setor que pode ganhar mais que o dono. Um setor só. Que é o setor comercial, o setor de vendas. Quando ele é comissionado, ele pode ganhar mais. Se ele vender produtos de altíssimo valor agregado e tem uma comissão remunerada em cima, tem meses que pode o vendedor ganhar mais que o próprio proprietário. Mas meses, né? No longo prazo, obviamente, que o proprietário tem participação de lucro e tudo mais. Né? E o proprietário tem muitas coisas além do só o Prolabore mensal, ou a distribuição de lucros, ela tem todo o resultado de equity, que é o quanto que vale aquela empresa, aquele negócio, aquele ecossistema que ele criou. Então, quando a gente olha assim, mas esse é um outro ponto de gestão muito importante. Por exemplo, mas por que o meu provedor não sobra dinheiro? Pô, eu tô lá com 10 mil clientes instalando e tal, mas não sobra R$1, né? Puxa, mas olha quanto tu tá crescendo, meu querido. Mas não sobra R$1. Mas tu tá crescendo um monte. Mas não sobra dinheiro. Mas o que tu tá fazendo de equity? O teu valor tá aumentando todo dia. Todo dia tu tá botando cliente para dentro, tá fazendo aquele negócio funcionar, tá aumentando o teu valor de empresa. Ou seja, com a estratégia correta, poxa, né? Aquela só, mas eu tô precisando pegar um financiamento para fazer o meu provedor rodar. Cara, com um bom planejamento,
o financiamento, quando ele é de terceiros, ele é muito melhor do que tu pegar dinheiro próprio. Não tira dinheiro do teu banco, vai lá e faz um negócio. Pega do banco do dinheiro do banco é muito mais barato do que o Risco Brasil que tu tem aplicando o teu dinheiro da tua pessoa física aqui. Então faz muito mais sentido trabalhar dessa forma. Muito mais. Mas, claro, gerindo certamente o teu recurso. Sim. Não Não simplesmente indo lá, pegar dinheiro para construir um monte de rede sem planejamento, fazer porque mas bonito. Eu vou construir naquele bairro lá do fundo. Tá, e aquele outro ali do fundo tá cheio de porta livre para mim, né? Por que eu não faço uma ação de vendas então antes aqui? Para testar. Tesão, construir. Construir, gastar. Pra chegar e dizer, tenho 1.000 quilômetros de feira. E nada usado. E nada usado, né? Quantos clientes tem? Tudo novo. Eu sempre digo, né? A conta de... E a grande maioria, quando a gente fala, né? Quantas portas tu tem? Por exemplo, nós aqui na nossa cidade, são 25 mil casas, tá? Nós temos na cidade aqui 9 mil portas de internet. Certo? Certo. Tu vê vezes 18, 19 provedores, se cada um tiver 9 mil portas, nós temos que não é difícil de acontecer, tá? Não, nós temos que construir alguma casa, né? Ou seja, vai ter um monte de porta vazia, né? Fato. Não é uma fibra por pessoa, é uma fibra por casa, né? Então, se nós temos 25 mil casas e só nós temos 9 mil portas e nós temos 20 provedores, nós estamos falando de 180 mil portas, se todo mundo tiver a mesma coisa que nós. Ou seja, é uma baita uma capital, né? E aí o que vai acontecer? Dessas 9 mil portas, eu tenho 5 mil portas ocupadas. Ou seja, eu tenho só um pouco mais que 50% da minha rede ocupada. Só que quando eu vou fazer a minha conta de custo por cliente, eu somo a despesa para mim construir toda essa rede e divido pelo número de portas ocupadas, e não pelas, né, as ocupadas. Não pelas disponíveis, Então né? todo mundo, os caras às vezes me dizem, o meu custo por porta é baixo, R$80. Olha que não é esse o teu... Se tu construiu a tua rede para fazer rede neutra, é uma conta. Então é pelo objetivo, né? Se tu construiu para fazer rede neutra, é uma conta. Se tu construiu para fazer rede própria, é outra conta. Então tu vê, né, o tanto de oportunidades e de linhas de pensamento que se abrem, né, só pelo simples fato de tu sair do operacional. E aí eu falo, por ser a prova viva disso, porque eu também, quando eu era técnico, eu cheguei a 106 quilos, né? Era fortinho, só ali, Coca-Cola e atrás do computador e ninguém mexe nos meus equipamentos. E eu achava que aquilo ali o mundo era aquilo. Tu veja bem, não sei se é porque eu sou meio extremista também, pode ser que seja, né? Daí hoje a gente tá falando de gestão e de condições e de melhoria de vida, né? Qualidade de vida, e aí a gente tá aqui gravando esse tipo de conteúdo. Para algumas pessoas, de repente, não faz sentido. Daqui a pouco seja aquilo que ela... né, e não nos entenda. Mas hoje eu posso dizer, sendo a prova viva, que é muito melhor essa condição do que aquela. E é por isso que a gente fala, né? Chegou aqui, né? Vamos gerenciar o provedor com menos estresse, porque a parte técnica operacional, teoricamente, só dá estresse, né? Ali é onde o cliente liga para reclamar, onde o técnico faz uma instalação ruim, onde dá basicamente é o insumo, né, do nosso negócio, é a parte técnica, né? E obviamente só dá estresse, sim, é ali que a coisa acontece. Não tem como não dar estresse, né? Não tem como. E aí, se você está em cima da parte técnica, obviamente, você está vivendo num um flow estressado, né? E aí tu perde as oportunidades de melhorar a tua vida, de melhorar teu negócio, de crescer, né? E aí... Família, sei lá. Perde momentos. Então, era isso. Bacana. Acho que já deu para, né, dar uma visão bem geral do que é a nossa proposta, do que a gente está falando. E esperamos que a gente possa ter ajudado, né? Esperamos que a gente possa ter ajudado, esperamos que a gente, né, possa melhorar a vida de muita gente. A verdade é essa, né? Fazer com que as pessoas enxerguem aquilo que elas deveriam enxergar dentro de um negócio.